Oi, boa noite. Daqui a pouquinho vamos começar a nossa live. Acho que a nossa convidada já está aqui também. Vou adicionar. Oi, Simone. Oi, mano. Estamos Tudo aí já. bom? Tudo bom. Legal. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E o meu áudio tá legal? Tá super bom, Então super tá. bom. Essa época de pandemia aí deu pandemia até na internet, né? Porque Deu. é muita internet, é muita gente usando internet, É né? muito uso. É, tá difícil às vezes. Uma Aqui sobrecarga. onde a gente mora aqui, tem uns dias que tá uma instabilidade bem grande, assim, né? Ah, Mas com paciência a gente vai, né? aqui a gente briga às vezes também com a internet. E põe na É, tomada, e tira da tomada, e põe na tomada, e põe na. isso. É o básico, né? Aham. O pessoal tá chegando aí. Então, Isso, o pessoal tá chegando. Daqui a pouco a gente inicia. E vocês estão tudo bem? tudo bem. Aí dia a dia, né? Enfrentando esse momento e tem os dias Sim, melhores, outros dias dá umas, né? A gente fica mais é, entristecido, fica com muita saudade de todo mundo, da nossa é vida verdade. mais, né? Da nossa rotina, mas Uhum, e nos encaminhando, né? Aguardando sim. o tempo. A gente que tem filho pequeno também que sabe, né? Que Ah, é chega verdade. uma hora que as crianças já estão sem paciência, né? Os brinquedos já estão muito repetidos Com e certeza. eles querem fazer outras coisas, né? É, e ficar em casa também o tempo inteiro, assim, por melhor que seja a tua casa, por mais legal que seja, começa a ficar cansativo mesmo, né? É, Então, vai dando uma ansiedade. Ainda mais é criança. verdade. Criança Sim. não quer parar quieto dentro do mesmo E lugar, dentro do mesmo ainda espaço. mais menino, viu? É, Eu O fico Eric tem bastante energia. muito ativo. Eu fico pensando na minha mãe, que tinha 4 meninos, tudo com diferença de menos de 2 anos um para o outro. Verdade, verdade, né? Minha sogra também. Três É, rapazes também é da pesada, né? O pessoal. não é fácil, não. Ah, que é a Ellen. Ó, Mas, oi, Ellen, tudo bom? Que bom que você está aqui. Ó, o pessoal tá chegando aí. Que legal. olá, boa noite. Boa noite, Vamos né? pegando. A gente dá um tempinho para o pessoal chegar, né? Porque Verdade. até entrar todo mundo e conectar e se ajeitar, vai um É tempo, bom. mas faz parte. Aham. A Luísa já está com quantos anos? 15. Ah, 15 já. 15, É uma completou moça. 15 completou 15 durante a pandemia. É, Foi, foi. aqui Foi um eu e o bolinho em Eric casa. também. O Eu e o Eric fez, Eric aqui também. é, vocês também, o Eric fez o quê? 7, O não? Eric fez 7. 7, né? É. O Eric fez 7 agora em final de maio, 27. E eu fiz em abril. A Kelly tinha feito antes um pouco, em fevereiro. A Raquel Mas escapou. a Kelly A Kelly escapou. escapou da pandemia. Eu não Conseguiu. escapei. O Eric ainda a gente fez um aniversário quebrado, assim. Convidou os avós para vir um dia, depois os tios para vir no outro, e foi fazendo assim. Mas muitas Para eles é crianças, né? importante, né? É, com certeza. Marcar, né, esse dia ao menos, né, com um É, bolinho. Poder ver, nem que seja às é, vezes de longe ou um pouquinho assim, já faz diferença, sim. né? Aí eu já levei lá no portão da casa da minha mãe umas vezes. Aí como é difícil isso, né? Ficar vendo assim do portão, gente. Né? As Ah, pessoas é muito relatam muito ruim. essa dificuldade, assim, de ver, É. e os avós pedindo, atrás, nem que seja um pouquinho, nem que seja no Uhum. portão mesmo, eu vejo de longe, né? Isso É, faz bem falta, assim. né? É. Ou manda um bolinho, assim, de longe, né? Manda, de repente, não, vem aí pegar um bolinho, eu fiz né, uma panela de sopa, fiz um feijão, alguma coisa Sim. assim, né, que possa mandar No para dia do meu nelas. aniversário, a minha mãe falou, né? Eu disse, bah, mãe, não vai dar, porque a gente está aí nesse momento e tudo.
Aí ela disse, não, mas tu vem só aqui na frente pegar uma coisa que eu fiz para ti. Comer, e daí eu quero te ver. Daí É, a gente foi rapidinho lá. mas é verdade. Olha É. só, deixa eu ver aqui. Eu vi que a Isabel entrou aqui também, a Raiza, Dani. Isso, a Raiva eu vi também que entrou. Ah, que legal. Mas o pessoal tá chegando, eu acho que a gente Uhum, daqui a pouco a gente inicia, uhum. mas tu decidiu quando migrar para a área da saúde, assim? Olha, é difícil a gente, às vezes, definir como. Eu acho que mais Deus me direcionou do que eu me direcionei. Apesar de que eu já tenho Uhum. a minha mãe trabalhando. A minha mãe, na verdade, já Uhum. trabalhava lá no Hospital Fêmea, na área da nutrição, há alguns Uhum. anos, e quando teve o concurso do hospital, ela me falou, né? Ai, filha, faz, porque, né? Isso, eu trabalho no Grupo Hospitalar Conceição, né? Para quem Uhum. não sabe, na área administrativa já há 14 anos. Daqui a Completei pouco eu agora vou em dar uma junho. introdução aqui, eles vão saber. Isso, é. Mas só para, né, para um pouquinho mais assunto. Então, eu fui me direcionando um pouquinho por aí, né, pela influência da mãe, assim, de me dizer, né, ó, é um bom local para a gente trabalhar. Mas ali tu vai também conhecendo e vai indo de um setor para o outro, e vai Uhum. fazendo muito sentido, assim, para mim. Fazer essa Sim. ponte, assim, com a educação, que é uma área que eu já Uhum. tinha de formação, assim, e a saúde. Eu acho que hoje, assim, às vezes não existe uma área única, né? As áreas hoje tem, né, Uhum. muitas que fazem essa intermediação, assim. Eu gosto muito das áreas Uhum. interdisciplinares, assim, que faz um pouquinho de cada Sim. coisa. Então, por isso estou aí, 14 anos, né? Deve estar gostando, né? E não saí ainda. E gosta de trabalhar com as pessoas, Uhum. É verdade, eu né? acho que é bem uma área que tu tem que gostar de estar com as pessoas, verdade. E essa questão de lidar com pessoas, gestão de pessoas e trabalhar com grupos, né? Eu percebo algumas postagens tuas, né? Que às vezes vocês fazem algumas coisas com Uhum. grupos, né? Então acho que tem que, além de gostar, tem que ter um jeito para isso, né? Tem que ter É verdade. uma Sabe que habilidade, né? o ano passado mesmo, assim, eu tive uma demanda da rede de cuidado de saúde mental, e aí o pessoal, eu fiz uma proposta ali de formação, e foi uma formação bem bacana com educadores sociais, com o pessoal do Uhum, Projovem, bem dentro do território mesmo, assim, da rede, e foi bem legal mesmo, assim, essa parte, assim, de uhum, formação de pessoas é bem bacana também, né? E tu vai sim, aonde as pessoas precisam, assim, né? Onde as pessoas têm uhum, aquela vontade de saber mais, de aprender mais. Isso é bem legal, assim. que joia. Então tá, o pessoal tá chegando, a gente está chegando em 8h10. Então a gente vai começando e daí o pessoal vai chegando. Queria já de antemão, assim, agora já no início, dizer que se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem mandar algum recado, alguma pergunta para Simone, algo que vocês queiram ouvir ela falar, a gente vai fazendo esse bate-papo aqui, vamos respondendo o que der, e o que for algo mais trabalhoso, digamos assim, né? Depois ela pode responder para Verdade. vocês, né? Na sequência, né? Então, o Palavras de Cuidado e Saúde de hoje, dia 22, com a Simone Ferreira Leisner, formada em letras, mais especialização em saúde pública e psicopedagogia. Hoje ela realiza um trabalho no Grupo Hospitalar Conceição. Simone é casada com o Ricardo, mãe da Luísa, né? E hoje invertendo os papéis, né? Porque hoje de entrevistadora passando a entrevistada, né? A Verdade. Simone também tem estado com a gente aqui no programa, junto da equipe, né? Nos ajudando aqui. Então, Simone, muito bem-vinda à live de hoje, né? Obrigada. Que tu te sinta bem à vontade hoje como nossa convidada. E queria que nesse início tu te sentisse bem à vontade aí para dar uma boa noite para o pessoal aí que nos acompanha. Já vi que minha mãe entrou ali, né? Então tem que dizer, né? Ô, mãezinha.
a dona Heloísa, ela não A gosta de mãe é chamar de mãe. dona, é Heloísa. A Elisama ali, e Isso na verdade aí. está sendo assim um grande prazer, assim, e eu digo até uma bênção assim na minha vida, na vida da minha família, poder colaborar com esse momento, assim, com esse espaço que a igreja, né, vem trabalhando. Eu acho que isso foi a parte talvez bacana, assim, né, se, né, existe algo nesse momento que a gente está passando, mas poder se aproximar mais das redes sociais, poder trabalhar mais com a tecnologia e chegar nas pessoas de outras maneiras, né? Então a igreja se propôs a Uhum. isso e eu acho que está sendo assim tão legal, assim, bater, sabe, esse bate-papo, conversar com as pessoas, sentir mesmo. Eu acho que é uma maneira também de colaborar, da gente trocar ideias, experiências, de chegar né, às vezes a pessoa está realmente com uma dúvida, tá precisando de alguma coisa e ali ela chega, opa, é isso aqui que eu queria saber mesmo, já tirei essa dúvida. E na verdade eu Uhum. queria assim começar então rapidamente pensando nesse momento, né, como eu escrevo, né, e eu vou então ler uma pequena poesia que eu produzi logo de início assim da quarentena, que eu acho que tem a ver bem Uhum. com isso que a gente vai falar hoje também, assim, esse momento com os filhos, com a família, com esse espaço assim meio de, né, limitado que as crianças ficam e dessa energia que elas têm. Então Sim. essa poesia chama Dentro de Casa Não. Coração de criança é feito balão, soprado se enche, ocupa a sala toda. Não cabe entre tanta parede, deseja voar. Como faz para segurar tanta perna? Bola, braços abertos depois do gol, mesmo mano a mano no corredor. A mãe grita da cozinha: dentro de casa não! É um tal de senta e levanta, esparrama, chuta o ar, chuta a parede, até mesmo o irmão. Passa a hora, passará, e o olhar paradinho, passando quietinho, começa a assustar. Que isso, menino? Que lágrima é essa? Não sei, é aqui no peito, parece uma pedra. Mãe corre, mãe chuta o ar, faz pirueta, fala para ele que vai passar. Tudo para desamarrar este nó que segura o menino, a criança de brincar. Então, esse aqui foi né, eu produzi agora Que bem no joia. iníciozinho ali da queria deixar para vocês, porque eu acho que às vezes a poesia, né, a história, a ludicidade, essa coisa da brincadeira que a criança tem, é algo que pode, Uhum. nesse momento, assim, acrescentar bastante, assim, todo mundo ficar meio criança, assim. Sim. Muito legal. E olha só como Deus prepara as coisas, né? Verdade. Eu antes, um pouco, eu pensei, puxa vida, eu não pedi para Simone um poema, eu disse. E ele disse, agora eu pedi em E, cima da hora, e ela vem e fala, né? Muito legal. E antes da gente continuar aqui, né, vamos fazer aqui voltar um pouquinho ali, porque o maridão ali deu boa noite, né? minha E esposa deu um querida, oi ali, né? sempre Então, um acompanhando. oi especial pro Oi, Ricardo meu aí. amor. Obrigada, sempre acompanhando. Ah, o maridão coruja aí, ó. Realmente lindo, ó. E é lindo, foi lindo mesmo. Muito legal. Ô Simone, nos conta um pouquinho como é que é o teu trabalho lá no Grupo Hospitalar Conceição e quais áreas tu atua hoje Bom, profissionalmente. é bem legal que, inclusive, às vezes até serve até como um informe assim de serviço público mesmo. Eu acho que é legal. Eu Uhum, trabalho há 3 anos em um centro de atenção psicossocial da infância e juventude. Então a gente atende ali crianças vão de 0 a 18 anos, né, e crianças e adolescentes, né, com questões de saúde mental grave, né, que estão às vezes em uhum, situações realmente que não estão conseguindo se relacionar, estudar, né, e tá em condições tão muito difíceis, né, enfim. Então essas crianças são acompanhadas ali por uma equipe multidisciplinar que faz esse trabalho, então, quase que personalizado, vamos dizer assim, para cada uma delas, né? Dentro da dificuldade que uhum, cada uma tem, né? Auxiliando elas a se recuperar dentro das possibilidades que elas podem, né? Então, isso é um acompanhamento também que é feito junto com a rede, né? O que seria a rede?
né, junto com a unidade básica de saúde, o posto de saúde que essa família, né, frequenta, dentro do território que ela circula, com a escola, né, um trabalho junto com a escola, então é feito ali um diálogo com a escola, né, o que está acontecendo lá, o que pode ser auxiliado. Então, uma equipe, esse serviço, ele é um serviço, né, do SUS, né, e que Uhum. atende, como o Grupo Hospitalar Conceição, ele está na Zona Norte de Porto Alegre, então ele atende esse território, né, que pega da Zona Norte, que Baltazar, eixo Baltazar, Zona Norte, Uhum. né, que atua aí sobre mais ou menos, acho que são 14 postos de saúde, então é uma região que Uhum. abrange esses bairros, é muito assim, é bem interessante mesmo, porque à medida que eu fui entrando, eu já tinha a formação mais voltada para a área de educação da licenciatura, mas quando eu Uhum. comecei a atuar com essa equipe, a entrar nos processos de trabalho, a compreender, né, a admirar, e isso foi também influenciando o que eu também quis estudar. Por isso, daí eu fui e fiz a especialização em saúde pública, e aí depois a psicopedagogia, assim, para trabalhar bem nesse espaço mesmo de entre educação e saúde mental, né, inclusão, Uhum. a educação especial, que é algo que eu também estou me aproximando bastante, assim, e que é, na verdade, um campo ainda muito, às vezes, até difícil de ser tratado nas escolas também, né? E Uhum. falta ainda muita discussão, falta ainda muito, né, muita capacitação para as pessoas conseguirem compreender, né, e auxiliar Uhum. da melhor maneira, né? E falta bastante profissionais nessa área também, né? Falta, falta, Para tem atender pouco. essas crianças, né? Sim, sim, se a gente pensar, vamos falar um pouquinho em números, né, até em questão de gestão Uhum. pública. São 3 CAPs da infância, CAPs infantil em Porto Alegre. Pelas Uhum. portarias que criaram, né, quando criaram esse serviço e pensaram, digamos que não é nem o ideal, mas de abrangência de território, necessitaria de 10 pela população de Porto Alegre, para atender Uhum. só, né, a população infantil, né, infância e juventude, ali até os 18 anos. Então, olha a defasagem que a gente tem que não vão conseguir talvez acessar o serviço ou que vão acessar e não vão conseguir depois dar continuidade. Então, realmente, assim, é bem difícil, assim, é um trabalho de formiguinha, né? Mas muito Uhum. necessário, né? Para a gente ver um adoecimento também cada vez maior, né, das pessoas em geral, né? É verdade. É. Ô, Simone, hoje dentro desse quadro que a gente está vivendo aí, né, de pandemia, distanciamento social, instituições fechadas, né, como escolas e faculdades e outras, né, por conta da pandemia, né, e muitas delas sem perspectivas assim de retorno, né. Uhum. E hoje a gente tem novos decretos de novo hoje, né, É. e a gente nunca sabe como é que vai ser amanhã, né, e depois, mas assim, isso gerou o aumento de algumas demandas, assim, né, Uhum. participações dos pais, né, na educação dos filhos, né, mais de forma prática, né, porque a Verdade. gente matricula o filho na escola, né, a gente atende aquela demanda que é da casa e tudo, né, mas tem aquele período que eles ficam na escola e hoje estão em casa, né. Então, que panorama que a gente tem hoje, assim, na educação, desde o início dessas medidas, assim, de controle da pandemia? Então, né, pensando, se a gente pensar que o primeiro decreto ali de controle, né, e que estipula essa questão do distanciamento e do fechamento mesmo das escolas, ele vem desde março. Então, a gente está, né, passando por essa situação desde março. Então, quando ele vem um decreto de cuidado de saúde e que as escolas não estavam preparadas, ninguém estava preparado, na verdade, não só as É. escolas, né, as famílias, Uhum. os alunos, enfim. E a gente pensando ainda, né, todo mundo eu acho que pensou que isso seria por pouco tempo, ou por menos Sim. tempo do que está agora, né? Então, Uhum. e vem logo um documento após o outro. Eu estava até dando uma olhada agora, porque realmente cada vez sai um novo protocolo, sai um novo documento, uma nova diretriz, tudo ainda Uhum. muito confuso, né? Porque é uma É. realidade bem singular, única, né, que todo mundo está Sim. passando. Mas que o decreto, por exemplo, da rede estadual aqui do Rio Grande do Sul, está lá no site da secretaria, né, estadual, ele vem, se eu não estou errada, agora de 1º de junho.
Então, que Uhum. estipula a questão da aula remota, né? Porque é esse o processo Sim. de aprendizagem que a gente está passando agora, né? De aula remota, né? Que é essa Uhum. aula em casa, né? Com os mecanismos disponibilizados pelas escolas, pelas redes, né? Claro que a gente Uhum. tem várias realidades acontecendo, não é uma realidade única, né? Parte, né, Uhum. das pessoas que estão matriculadas enfim, na rede pública já diferencia da rede privada. E, além disso, nas próprias escolas, cada escola adotou uma metodologia, assim, né? Conseguiu Uhum. adotar uma forma na corrida, né? Vamos combinar que vamos falar um pouco, eu acho que da educação infantil e da educação infantil, educação, né, ensino fundamental e ensino médio. Uhum. Nenhuma escola, até porque isso não é previsto na nossa, né, nosso sistema de ensino, a esse ensino à distância. Né? Então, todas Uhum. tiveram que se adaptar de alguma maneira. Algumas já tinham alguma plataforma, já trabalhavam, outras nunca tinham trabalhado. Então, a gente vê isso também, né? Redes grandes de escolas que nunca tinham trabalhado com plataformas digitais. E aí fica aquela Uhum. corrida maluca, assim, né? Os professores também se capacitando, dos alunos, né? Claro, as pessoas já têm hoje acesso à tecnologia, ou acesso à tecnologia, celular, computador, Uhum. algo assim, internet, mas não para estudo, né? Com esse enfoque do estudo. Então gera toda, né, uma situação realmente assim de o que se chama letramento digital. E aí como é que os pais ficam Uhum. nessa hora, né? Os familiares que estão auxiliando as pessoas em casa, né? Fica todo mundo perdido. Aí começa aquela todo mundo, né, estudando junto com a criança, com o adolescente em casa, Uhum. né, tendo que fazer exercício, tarefa, aula online, às vezes, né, naquele momento, às vezes fica gravado. Então, esse é o panorama que a gente tem, né, na verdade, muitas realidades acontecendo, alguns sem acesso ainda. Se a gente Uhum. perceber, 1º de junho Sim. foi que agora, né, aconteceu, enfim, o governo conseguiu, de alguma maneira, se organizar para começar a Uhum. disponibilizar uma plataforma, né, para Sim. a rede pública, e as escolas, enfim, né, da rede privada ali se adequando como podem, né, às vezes meio atropelado. Acho que uma crítica Uhum. que tem acontecido é um conteudismo, muito conteúdo, muita Uhum. tarefa, e às vezes Uhum. as crianças não dando conta, né, os jovens não dando conta, e até porque não estavam acostumados, né. Não sei como é que está sendo na tua Acabou, casa, assim. acabou sendo um homeschooling de supetão, assim, né? Digamos É, assim. mais ou Porque, menos. porque segundo as leis, a gente ainda não tem ou não pode ter isso, né? E não estamos nem Uhum, preparados para isso, né? E uhum, no final das contas, de um dia, da noite para o dia, né, se estabeleceu de certa forma isso, é, né? Não com esse nome, mas nessa sim, essa aula, o EAD, que para o adulto talvez já era uma coisa normal, e nem uhum, por sermos adultos é fácil, né? não, Porque exige uma série de coisas, né? Mas, assim, voltando ali o que tu perguntou aqui em casa, a gente teve vou dizer, uma facilidade, entre aspas, porque a Kelly fez magistério, né? sim, E ela atuou um pouco como professora, assim, né? E ela conseguiu se adequar a essa realidade. Mas também o Eric recém tinha começou o primeiro ano do fundamental, né? Só que ele já veio com uma base boa, ele já sabia ler, ele já sabia escrever. E isso não é uma realidade de todos, né? não, Quando não. a gente, quando a gente participa das aulas, a gente percebe que muitas famílias, mesmo assim estruturadas, assim, mas têm dificuldade nessa hora de Uhum, passar o conteúdo, de fazer com que a criança assimile, né, ou acompanhe aquilo. Então, realmente, a gente teve que se adequar. Para nós foi diferente porque o nosso filho ele tem uma facilidade no aprendizado, assim. Mas eu vejo que para muitos não é diferente, né? E daí uhum. já entra aquela questão de insegurança, de sistema emocional, nervoso e aquela ansiedade, né? E nos maiores eu acredito que também, né? Sabe que vou compartilhar aqui, né? A minha experiência, parte da minha formação eu fiz à distância, né? Tenho uma parte da formação que na universidade tradicional, no modelo tradicional, mas uma parte
foi a distância. E nos primeiros momentos, apesar de já ter feito cursos mais curtos, quando eu iniciei com essa demanda assim, de uma especialização, né, da parte da graduação à distância, realmente não é tão simples assim. Né? É um sistema, é uma Uhum. metodologia diferente, que tu precisa, né, ter um ritmo diferente, tem que ter uma disciplina. Então, né, como fazer essa exigência, né, para quem está ainda num processo também de formação e Sim. entender que a escola, na verdade, ela não é só o conteúdo que a criança vai receber ou o jovem vai receber. Na verdade, ó, o pastor Gerson está Uhum. dando oi ali. É, o Oi, pastor está pastor por aí. Gerson. Oi, pastor, Coisa boa boa. noite, bem-vindo. Oi, bem-vindo. E que é também a interação, né? A aprendizagem da criança na escola, ela se dá também pela interação com os pares. Então, aquele momento do Uhum. recreio, aquele momento ali, mesmo da sala de aula também, da interação com a professora e com seus colegas, ele também está aprendendo ali, né? Ele está aprendendo a se Uhum. relacionar, ele está aprendendo a ter os horários, ele está aprendendo, Uhum. né, várias coisas ali que ele está sem isso nesse momento, né? Então é difícil para ele não ter o grupo, né? Até nessa E questão aí, dentro do que tu está falando, essa questão dos vínculos, né? Porque além da escola, eles perderam o vínculo com o vizinho, com o uhum, condomínio, com todo mundo, né? todo mundo, né? Então realmente assim esse processo é um processo muito diferente, mas que também faz a gente experimentar um pouco realmente essa questão assim que não é tão simples tu ensinar o filho em casa. Né? Mesmo que Uhum. tenha já uma facilidade, vai chegar um momento que te limita e limita ele também em participar de outras atividades, né? Outros jogos, outras Sim. brincadeiras que são para a formação dele também, né? Não tem como ser, às vezes, Uhum. um cidadão de dentro de casa, né? Para ser cidadão, tu Uhum. tem que participar da sociedade, né? Então, gera Uhum. bastante, né, esse momento, assim, muitas inquietações nas pessoas, né? Todo mundo Uhum. fica ali. E nessa linha aí das inquietações, quais seriam hoje as maiores dificuldades e como a gente pode auxiliar os nossos filhos durante esse período ou por passar por esse momento? Olha, eu acho que eu estava assim lendo sobre isso agora, né? Li durante esse momento da quarentena, até lendo, estudando também que as questões de aprendizagem, as questões de ensino mesmo, assim, eu acho que dá para que elas são mais ou menos comum a qualquer momento, né? Que as pessoas fazem, assim, mas que é bem, eu acho que importante marcar isso agora, assim, eu diria talvez 3 dicas assim bem básicas, mas que é legal às vezes porque às vezes a gente fica meio perdido o que que faz primeiro, né? Então, eu Uhum. acho que assim, o planejamento das atividades, que aí cabe para os pais fazerem, mas podem fazer junto, né, com seus filhos, é muito importante, assim, chegar e ter né, uma escalinha, uma agendinha, né, um lugar visível que tu possa fazer com os filhos, enfim, até com a família mesmo, né, ó, esse aqui é o horário de estudar, tem aquele horário, né, esse aqui é o horário de brincar, esse aqui é o horário, Uhum. sei lá, de ver TV, esse aqui a gente vai se exercitar. Precisa ter esse planejamento, não pode ser cada dia uma coisa diferente, porque tem uma rotina que precisa seguir, né? Sem rotina tu não Uhum. consegue, né, ter essa aprendizagem, né? Eu acho que também, assim, acontece uma coisa muito interessante, assim, se a gente pensar. O cérebro da gente, ele não quer gastar energia. Então, ele faz uma coisa chamada procrastinação, né? Que é aquela coisa, deixa Uhum. para depois, vamos fazer depois, né? A criança tem muito aquela coisa, eu tô com sono. Ou que sentou ali, tá me dando dor de barriga, preciso ir no banheiro. Isso é bem comum, né? Assim, né? Ou começa a fazer Uhum. uma coisa, começa a ficar pescando ali, né? Vai dando aquele sono, né? Isso são mecanismos que o corpo, né, vai colocando ali para ti não gastar a tua energia, para ele ficar tranquilinho ali, né? Uhum. Então, tentar evitar isso assim colocando pequenas ações, né? Mesmo que sejam pequenas. Vamos cumprir isso aqui agora. Se a gente cumprir, a gente faz tal coisa depois, né? E ter Uhum. esse diálogo assim, né? Tentar Uhum. conversar assim, bem negociação mesmo, né? E eu acho que a Uhum. parte assim, que é bem importante também é apoiar os seus filhos, né? Ou apoiar essa pessoa que está ali, nessa, esse adolescente, esse jovem, né? Ou mesmo um Uhum. adulto mesmo que está ali também está com Sim. dificuldade às vezes, né, de sentar para estudar. Então, o apoio é muito assim importante, porque a aprendizagem passa pelo emocional. Se tu não está ali muito ligado emocionalmente, não tem aquele vínculo, não está legal, não tem o apoio,
não vai adiantar. Tu vai ali, Uhum. talvez vai sentar, vai ficar com aquela cara assim, sabe? Aquela cara que a criança fica, que saco, tem que ficar aqui, né? E não rola. E aí vira um sofrimento para todo mundo, né? Vai passando o dia, vai ficando. Então, acho que era isso, assim, pensar em se planejar, pensar em evitar a procrastinação com ações, né, efetivas, né, e apoiar, se apoiar, né, e o apoiar aqui, eu acho que eu deixo uma vírgulazinha, assim, apoiar não é fazer pelos filhos, vamos pensar que às vezes, né, Uhum. não é o fazer, né, é que nem Sim. assim, ensinar o filho a andar de bicicleta, quando tu está ensinando o filho, tu fica ali segurando, né, empurrando ele, ou bota a rodinha, Uhum. até o momento que ele vai andar sozinho. Então, ele tem Exato. uma parte que ele precisa fazer sozinho, porque às vezes a gente fica também na ansiedade, né, de auxiliar e acaba fazendo as tarefas pelo filho, né? Então, acho que pensar Uhum. nesses aspectos que são do dia a dia normal, mas que nesse momento, se não são cumpridos, uma coisa acumula com a outra, cria, né, toda uma. O pessoal diz que a Simone está auxiliando aqui a estudar aqui em É casa. o Ricardo que está dizendo aí, ó. Está se entregando, ó. É que a Simone gosta dos planejamentos, assim, só que nem o pastor Gerson falou, né, agora na pregação, que ele gosta de um planejamento, né, eu gosto também de botar, assim, Sim, umas falou. agendinhas, assim, mas o Ricardo gosta também de agenda. Mas eu acho que isso, assim, é bem Mas, importante, né? mas tu sabe que eu percebo isso porque nós temos o Eric que tem 7 anos e ele é muito ativo. E ele gosta muito de sair, de brincar na rua. O condomínio aqui tem uma parte fechada que tem bastante lugar para brincar. Só que agora, eu acho que durante esse período ele já acostumou, digamos assim, com essa nova rotina, e agora tudo ele acha chato para levantar para fazer alguma coisa, para ir sair ou para mudar de atividade. Ele diz: "Ah, não quero. Ah, eu quero ficar aqui, eu quero ficar encostado, quero isso, aquilo." E daí a gente tem que trabalhar isso nele, que ele precisa fazer outras coisas, né? E não ficar só naquele momento preguiça, né? É, Ou alguma outra coisa assim, né? Porque senão depois, quando isso terminar, eu acredito que daí fica difícil de tu tirar ele desse momento também, né? tem isso também, né? Eu acho que que é muito difícil, né, eu acho para todos nós compreender esse momento, né? Sim. Mas principalmente para as crianças, eu acho que é muito complicado, né, mesmo, porque tinha uma interação com os outros, né? O Eric, por exemplo, outras crianças que tinham, né, saíam, estavam, Uhum. enfim, estavam fazendo outras atividades. Tu tem aquilo ali, chega uma hora que cansa mesmo, né? De repente, às vezes Uhum. é fazer uma coisa muito diferente, sei lá, propor uma cabana com um piquenique dentro de casa, Uhum. não sei, uma coisa assim meio, Sim. né, bem lúdica mesmo, né? Vamos fazer uma nave, não sei, né, uma nave espacial hoje, vamos brincar, não sei, né, alguma coisa desse tipo, Sim. né? Porque às vezes E vai ter que recorrer a umas coisas bem diferentes. e tem o outro lado, né? Porque a Marielle ali falou que ela está fazendo mais coisa do que antes, né? Dessa quarentena. Então também tem esse outro lado, Tem, né? Tem gente que está tem. tendo que se virar nos 30 mais do que antes, né? Se Super já fazia produtividade. muito, essa questão de ficar em casa também às vezes gera mais tarefas, né? É verdade. E isso é uma É, coisa da questão dos pais também, né? Às vezes exato. muita tarefa. Eu até ia te perguntar agora, no caso dos pais, né? O que fazer nessa hora também para não entrar num grande estresse, né? Porque a demanda também aumenta Uhum. dentro de casa, né? Eu acho que para os pais até, eu já vim até conversando até em outros momentos também de espaços, assim, lá no próprio trabalho mesmo, a gente fala um pouco, né, sobre isso, porque é uma equipe também ali que a gente, né, não deixou de trabalhar, porque não fechou em nenhum momento o serviço, né, então tá atuando, pensando também nas pessoas, né, nas famílias que Uhum. são usuárias do CAPS, e pensando nas suas próprias famílias, né, então como profissionais de saúde, né, ou outros profissionais, e pais também, são pais também, têm suas famílias, e lidar com tudo isso, assim, né? Eu acho que Sim. uma coisa que é importante é a pessoa sempre pensar assim, não se colocar culpa, porque às vezes a pessoa começa a se colocar uma culpa de não estar conseguindo, né? Não conseguir Uhum. nesse momento é normal, né? Às vezes está desanimado nesses dias, e para o adulto que vai entrar, talvez nesses momentos de estafa, vai entrar nesses momentos assim, é normal,
às vezes, né, eu acho que admitir que tu tá fragilizado e procurar uma rede de apoio, seja, né, realmente, né, que a gente, por exemplo, né, que pode contar com os irmãos, né, contar Uhum. com a nossa igreja, com as pessoas, ligar para alguém, eu acho que isso é importante, né, ou se tu tá em casa, né, tu realmente procurar ali teu familiar, se for necessário desabafar, se for necessário Uhum. chorar, isso é importante. As pessoas não podem ficar escondendo as suas emoções, né? Ficar se controlando, Uhum. porque aí eu acho que é Sim. pior, né? Então, não tá legal, fala com alguém, né? Procura alguém que seja Uhum. realmente para dizer, olha, eu não tô bem hoje, né? Tá, porque tá ali com tanta pressão, com tanta demanda, que a pessoa realmente Uhum. vai começando a ficar, né? Ou tantas pessoas nessa situação tão desempregadas ou tão com receio como vai ser, né, a sua situação de Uhum. emprego. Então, isso também são várias pressões que as pessoas estão passando, assim, né, diariamente, ou super tarefas, agora tu tem que fazer tudo, tem que fazer todos os cursos, Sim. né? Fica recebendo aquele bombardeio de cursos a todo momento, assim, a pessoa não dá Aham. conta daquilo, a cabeça da pessoa vai ficando mesmo, entra em parafuso. Aquilo, aquilo que tu falaste antes, né? Ninguém estava preparado para isso, né? Não Então tem as como. pessoas estão se adequando ao momento, né? E estão reaprendendo, literalmente, né? Uhum, Porque tem a questão que está falando da organização, da rotina, né? Mas agora isso aí foi tudo para o espaço, né? Está tendo que ser feita uma nova rotina, né? Uma nova agenda, né? E uhum. toda mudança ela gera um desconforto, né? É, eu acho que esse é um momento assim muito singular que a gente está passando, né? Entre família também, entre, né, o processo todo, a situação toda, a própria insegurança também com as questões de saúde da gente, saúde Uhum, de familiares, né? As informações que as pessoas vão recebendo, né, das atualizações também gera, né, nas pessoas uma angústia grande, né? Saber que tantas pessoas estão, né, sofrendo, familiares, estão perdendo pessoas, né, para essa questão de saúde, isso gera, né? Porque se tu ficar uhum, observando os números, né? Tantos mil, tantas. É difícil mesmo, né? Fica ali ansioso pensando quando sim, que vai ser, talvez, alguém que tu conheça, ou até o mesmo, assim, né? E a gente fica uhum, muitas vezes, tem que ter cuidado com isso também, né? Não entrar numa uma paranoia, assim, né? Conseguir aham, separar um pouquinho, assim, eu acho que não precisa ficar alienado, mas também não precisa ficar o tempo inteiro ali, porque se tu uhum, ficar, tu vai te intoxicar e vai intoxicar todo mundo ao redor. Né? A Tânia que uhum. entrou também, ó, Tânia, tudo bom? É realmente, então, assim, a Tânia também tem família grande ali, Tânia Teles ali também tá com as gurizadas lá em casa, lá fazendo receita, né? E fazendo coisinhas. Isso é legal. Heroína, então. É. É, porque, Simone, e essa questão até do ficar em casa, né, para a gente falar um pouco mais, a gente falou um pouco das crianças, né, e dos adolescentes, tem a questão daí também, às vezes, até dos idosos, né, Uhum. Eu que acho também que é. gera uma ansiedade, né, porque embora o idoso talvez nessa fase fique um pouco mais em casa, mas ele não. Agora parece que está meio preso, assim, né? E eu acho que dá algumas inquietações, né? E a gente sabe pela gente mesmo, né? Que quando a gente não está confortável, a gente começa a ficar estressado, né? É bem isso, assim, a gente tem ouvido também relatos, assim, tanto né, de pessoas próximas ou enfim, na rede até de cuidado ali de saúde. Realmente, assim, é difícil, mas é aquilo que a gente falava, né, os idosos em geral, né, boa parte, enfim, são avós ou tem alguém que se relaciona como familiar, como um neto, né? Então Uhum. a dificuldade começa por aí, né? De tu não poder estar próximo dessas pessoas que tu ama e que tu tá ali, né? E tem essa relação tão próxima, né? Ou às vezes realmente tem idosos que eram mais ativos, pessoas, né, da terceira idade que já frequentam outros espaços, estão mais juntos, fazem pequenas viagens e têm seus grupos, né? Ou Uhum. passeio, caminhada, olha quanta coisa a pessoa perde, né? Perdeu com esse momento, né? Ou tá restrito nesse Sim. momento, né? E daí eu acho Uhum. que é legal também, assim, pensar nisso, assim, né? Claro, tu pode assistir um filme, tu pode até ter um momento, né? É que eu sou muito adepta da questão da leitura. Eu acho que a leitura te tira um pouco também daquela coisa, assim, né? Da tela, e de uma coisa assim meio pronta, né? Tu fica viajando, a tua mente fica imaginando,
Então a leitura é legal, ou talvez até escrever alguma coisa, né? Como eu vou para a escrita, assim, porque eu acho que me ajuda assim Uhum. a elaborar, botar um pouco para fora aquilo que eu tô que tá me incomodando, assim, né? Então, às vezes realmente escreve um bilhete, escreve uma carta para alguém. Olha a carta, né? A carta é Uhum. tão legal aqui, ó. A Maria Cristina colocou aqui, ó. Mama é uma mãe idosa italiana indomável. Gente, um desafio. É isso também, né? Os idosos, às vezes, Uhum. são teimosos, né? Eles ficam mais teimosos, eles querem, têm sua vontade, né? Óbvio, e daí Uhum. começa a ficar também irritadiço, começa a ficar até, né, um pouco, né, teimoso mesmo, e quer colocar sua vontade. Às vezes é para o próprio bem da pessoa, né, que tu tem que mantê-la ali quando vê a pessoa, né, até o próprio cuidador, né, pessoas às vezes que tem que manter um cuidador fixo junto com a pessoa, né, Uhum. também sofre, né, porque daí tá ali o tempo inteiro, então talvez fazer até um revezamento, às vezes, entre a família, para quem vai ficar com essa pessoa, talvez que precise de um cuidado maior, né, porque tem isso também nesse momento, né, Uhum. pessoas que precisam, né, estão acamadas, enfim, né, tem tantas situações as pessoas passando, né. Uhum. E a importância daquela questão que tu falaste, né? De ter alguém para desabafar, para conversar, um apoio, né? Tem quem se apoiar, né? Isso é É importantíssimo. importante. Nossa, a solidão, né? A pessoa não ter quem dê esse respaldo é muito complicado, né? E mesmo Uhum. é, infelizmente muitas pessoas vivem assim, né? A gente sabe às vezes, né, de relatos de pessoas que não têm, né, quem auxilie, né? Ou são muito assim, muito solitárias mesmo, né? Não tem às vezes um familiar, ou Uhum. o familiar está longe, né? E aí realmente assim fica bem difícil, né? E tem a questão até daqueles que moram sozinhos, né? Mas Uhum. mora sozinho, mas pode sair, pode se relacionar, né? Uhum. Pode fazer outras coisas, mas agora é sozinho, É sozinho, né? sozinho, sozinho, né? Sozinho só com a telinha do celular ali, às vezes cansa também, né? As pessoas ficam às É, vezes estressadas com aquilo ali, né? e E às vezes a gente fica acompanhando as notícias, daí as notícias não são boas, né? Aí tu tem que dar aquela zapiada no canal, ou recorrer ao Netflix, né? Ou mudar o hábito, né? Fazer outra coisa, voltar a ler livros, né? Eu acho que é um bom momento para voltar a esse vai. procurar os livros, né? Uhum. Esse é um ótimo hábito. E eu acho que também escrever, a pessoa pode escrever. Pega um. As pessoas tinham diário, carta. Carta é tão bom. Escreve uma carta, né? Escreve uma carta para alguém. Isso Sim. é tão legal parar ali, dar uma paradinha, ou faz um desenho, né? Criança gosta tanto de faz um desenho, né? Uhum. Representa, bota ali o que tu, né, o que tu tá pensando, o que tu tá sentindo. Aham. É ótimo. E, Simone, a gente está se encaminhando para o final, mas assim, para esse pós, digamos assim, ou para daqui a pouco, quando esse período passar, né, e a gente poder, a vida for voltando um pouquinho mais ao normal, né, que reflexão que a gente pode fazer para o momento quando ocorrer essa reabertura? Ah, sabe que eu acho que eu estava lendo também sobre isso agora esses dias, assim, até de locais, outros países que já fizeram um pouco essa reabertura, assim, né? Que, claro, esse reinício, essa retomada, ela não vai ser totalmente natural, né? Fluida, assim, né? Ela vai ter vai ser meio truncadinha, assim, né? Meio paradinha, assim, né? São momentos que as pessoas vão ter que se readaptar. Mas eu penso assim que algo que vai ser bem importante de todas as partes, assim, porque com certeza vai ser retomado também com protocolos, né, de cuidado, do uso ainda talvez do uso da máscara, daquela coisa de talvez de um distanciamento, ou enfim, como está se tentando fazer. Mas eu penso muito que é necessário em todos os espaços, inclusive assim, pensar tanto nos espaços da educação, que é o que a gente, né, falou bastante hoje aqui, nos espaços educacionais, em Uhum. outros espaços, mesmo como as igrejas, né, a nossa igreja ou outras igrejas que talvez estão funcionando também mais ou menos, assim, né, aberta até Uhum. ali espaços assim, ou associações, locais onde as pessoas tenham acolhimento. Eu acho que a palavra de acolhida, né, de ser acolhido, porque não vai Uhum. ser totalmente natural também. Imagina a pessoa fica meses
vivendo a sua vida de outra rotina, outra maneira, e de repente abre tudo e as pessoas retornam. Não vai ser assim. Vamos pensar que a gente está passando um período que emocionalmente pode ser comparado um pouco a um trauma, né? Porque foi um baque, uma coisa assim Uhum. que ninguém esperava, né? De muita tensão e que uma pressão psicológica muito forte, né? E até com muitos Uhum. medos, assim. Então imagina o retorno, as pessoas retomando isso, né? A gente já tem visto assim acontecer uma chegada grande nos serviços de saúde de pessoas com crises de ansiedade, né? Se assemelhando àquela questão de um infarto, se assemelhando a questões, né, do coração que não são. Na verdade, são crises de ansiedade. Então, as pessoas estão, né, ali as emoções estão lá dentro da pessoa, por mais que ela esteja Uhum. tentando, né, contornar. Então, eu imagino assim que nessa retomada é importante já que se pense, né, sei que é difícil, são muitas questões para todos pensarem, mas em espaços de acolhimento, de receber essas pessoas, e as pessoas vão ter que estar dispostas, todo mundo, a se ouvir, porque as pessoas vão precisar de muito espaço para serem ouvidas ainda. Né? As pessoas vão querer Uhum. contar como se sentiam, as pessoas vão, né, os jovens, imagina as crianças chegando, não sei como vai ser, né? Porque as crianças vão ter vontade de todo mundo se abraçar, né? E de se e pegar na Sim, mão. Criança tem muito isso, com às vezes chega na certeza. frente da escola, né? Pega a mão do amigo, já sai correndo para brincar com o amigo e abraça o amigo e quer jogar Verdade. bola, né? Então quer dar um beijo e abraçar, né? Então vai ter que se ter esse cuidado, assim, né? De ter essa acolhida, de ter eu acho que essa preocupação, assim, né? De ter pessoas talvez até disponíveis e preparadas para isso. Né? Acho que tem que ter Uhum. pessoas. A gente pensa isso lá no nosso serviço de saúde, assim, né? Os serviços de saúde do SUS pensam muito nessa coisa do acolhimento, né? Como tu receber as Uhum. pessoas, né? Como tu acolher, tu ouvir, né? Ter uma escuta, né? Para aquele sofrimento, para aquele e às vezes oferecer mesmo um abraço, oferecer, né? Agora é tudo muito é só o cotovelo ali, né? As pessoas vão ficar com calo no cotovelo de tanto se Sim, bater, mas é verdade. né? Ou menos que tu possa, né? Dar um olhar e dizer, ó, tô aqui, tamo junto, né? Eu sei, Uhum. entendo o que tu tá passando, porque é o que a gente vai ter disponível, assim, todo mundo Uhum. nessa, mas tem que ter uma rede, eu acho que é importante isso as pessoas pensarem, assim, né? Porque não vai ser Uhum. tão normal, assim, tudo voltar naturalmente, né? Uhum. Olha, aqui a Isabel colocou gente com medo de gente. É, É um pouco isso. Pensa é. hoje, né? Às vezes vai num lugar que tem um pouco mais de pessoas, todo mundo já fica, parece assim, meio inibido, né? A gente já fica Uhum. meio ansioso, assim, ai, tem muita gente aqui, preciso sair Dá um daqui. espirro, então. Não, não, aí não dá, né? A pessoa, o espírito é capaz de ser linchada, né? Muito difícil, né? Mas é, mas é se apoiar, né? Eu acho que a gente precisa muito nesse momento, né? Uns apoiarmos os outros, né? Porque a gente sabe que vai passar, né? Não sabemos quanto tempo vai Uhum. demorar, mas essa questão do apoio, ele é muito importante, eu acredito que é fundamental mesmo. Não dá para se isolar, né? Tem que pensar no Uhum. outro, né? É alguém que tu queira bem, né? Que às vezes é difícil tu dizer assim, "Ah, vai todo mundo. Não, mas alguém, eu acho que alguém tu tem na tua listinha ali que tu gosta, né? Que é bem e Sim, pode trocar alguma coisa com aquela pessoa, né? Ou mesmo nas empresas também, né? As empresas também precisam pensar nisso, né? Pensar em ter alguém ali uhum. para acolher, né? O pessoal, porque são teus funcionários, né? É o teu espaço de trabalho, né? Que possas ter da melhor maneira todo mundo ser recebido ali, né? Olha, Uhum. ali a Isabel, meus grisalhos me condenam. É, Isabel. Mas condena vários, Isabel, não é só tu. Então, Simone, eu queria que tu deixasse aí nesse finalzinho, então, uma mensagem aí para o pessoal que está conosco aí na live e já se despedindo também do pessoal, mas deixando aí uma mensagem de fé aí e de esperança para o pessoal aí. Ah, é verdade. Eu acho assim, primeiro eu agradeço também esse momento, esse espaço para a gente conversar um pouquinho. Eu acho que a gente tinha falado, né, da necessidade, às vezes sem se falado muito do home office, né, dessa Uhum, possibilidade de trabalho, mas tem que ter muito espaço para conversar sobre esse diálogo também do aprendizado, né, de como está sendo essa relação assim da família, né? E eu uhum, acredito que realmente, né, é se apoiar na fé,
né? Não tem como ser diferente. É realmente se relacionar com Deus, buscar, porque Ele que vai dar o consolo, Ele que vai dar o cuidado, esse especial que a gente precisa, né? Eu acho que não tem como ser de outra maneira, né? Porque, infelizmente, se a gente olhar aí fora, as mensagens às vezes são muito catastróficas, né? Não no Uhum, sentido de cuidado, mas no sentido só negativo, tóxico. Acho que ter esse cuidado da gente se afastar um pouco dessa coisa tóxica, né? Tem pessoas que às uhum, vezes procuram muito essas informações, isso não é legal, né? E pensar realmente, né? Às vezes pensar assim, ligar para alguém, em cuidar de alguém, e mandar né, um bilhete ou mandar um uhum, bolinho, algo assim, né? Porque é uma troca. Tudo na vida é uma uhum, troca, né? E quando realmente tu consegue fazer essa troca, tu também recebe. Vai receber, uhum, né, algo de bom, alguém vai te enxergar, Deus vai colocar alguém no teu caminho para te ligar também, te dar uma mensagem legal. Eu acho que é uhum. isso, assim, né? Não, Então tá pastor bom, quero Jeff, te agradecer preciosas por orientações ter, aqui, bênção de Deus. é, quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje, por ter conversado conosco e foi fantástico, foi muito bom. Quero agradecer também o carinho de todo o pessoal Foi aqui que mesmo. nos acompanhou, que está mandando mensagens ainda. Só queria deixa o teu Instagram para se o pessoal quiser te mandar um direct ou quiser fazer alguma pergunta. Ah, é verdade. Se quiser lá, meu né, Simone Ferreira.leisner, né? Leisner. Procura ali que é um pouquinho difícil às vezes, mas vai achar. Põe lá, arroba, né, Simone Ferreira.leisner. Né? Qualquer coisa, Isso né, aí. busca nas redes ali, eu tenho colocado também poesias, textos, mediação de Uhum. leitura ali, é bem legal, assim, que é uma área também que eu gosto bastante de atuar, das narrativas. A minha mãe aqui, ó, o bolinho eu aceito, acho que que é Ó, um viu? bolinho Ficou no levar o compromisso bolinho. agora. Simone, muito obrigado, então. Deus Obrigada. continue te abençoando onde você estiver e obrigado por compartilhar com a gente aquilo que tu tem feito durante esse período e também por essas valiosas dicas aí pra gente, tá? Tá Deus te certo. Até a abençoe. próxima, então. Deus te abençoe Até a também, mano. Toda a próxima. equipe, né, que tem Amém. feito, né, realizado Isso aí. esse trabalho tão legal. Tá, joia. Muito obrigado. Obrigado pela participação de todos. Na próxima segunda, nós estaremos aqui de novo com o programa Palavras de Cuidado e Saúde. Uma boa noite a todos.